histórias no tempo que não há. Estreitos passos, coiotes, posso devagar. Faço graça na fonte, espelho da cor. Passo a passo, horizonte, caminhos que eu sou. Faço traços, a ponte para o invisível. Esculturas que moldam um jeito de andar. Um sorriso nos olhos revela a visão. Seriedade é saber brincar. Pela sombra do vento descalço eu vou. Oh, 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 oh. Os caminhos inventam, fazem que eu sou. Oh, oh, oh. Mais alto, vamos lá. Sombra do vento descalço eu vou. Oh, oh, oh. Forte. Os caminhos inventam, fazem quem eu sou. Oh, oh, oh. Som da voz potente. Pela sombra do vento descalço eu vou. Oh, oh, oh. Os caminhos inventam, fazem quem eu sou. Oh, oh, oh. Pensamento vai, pensamento vai, pensamento vai, pensamento vai. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu criei aqui uma linha de raciocínio para a gente conversar um pouco sobre o que é surreal. E alguém conhece essa pintura? 1, 2, 3, 4. Legal, muito bom, muito bom. Então tá. O surrealismo, enquanto movimento artístico, ele foi um dos primeiros movimentos a propor representar de alguma forma o não representado, né? O não tangível, o sonho, o inconsciente, né? O que não faz parte do nosso universo mensurável, digamos assim. Então, a maior parte do movimento foi influenciada por Freud, que estava bombando na época. Então, eles propunham muitas representações sobre o que a gente não consegue representar, ou o que é mais difícil de ser representado. Se a gente for para a definição, o surreal é o que vai além do real. É o sobre o real, né? É o que, de alguma forma, dá um passo a mais. Mas, para a gente entrar nisso, a gente tem que pegar a definição do que é real também, né? E os conceitos de realidade estão sempre ligados à matéria, estão sempre ligados à origem da palavra, à etimologia da palavra real. Ela está ligada diretamente à matéria. Ela está ligada ao objeto, de certa forma, né? Se a gente for entrar na definição do físico, do Boris, ele vai falar que realidade é o que a gente consegue observar e mensurar. Simples assim. O que a gente não consegue observar e mensurar
em algum nível, não é real. O que acontece é que, nessa linha de raciocínio, de mensurar e observar, para a gente mensurar e para a gente observar e para a gente conseguir falar sobre isso, a gente vai precisar criar um sistema operacional para a gente conseguir se comunicar. E aí pode ser um papo tanto quanto abstrato, já que a gente está falando de surrealidade, sobre linguagem, sobre realidade. Mas, para eu conseguir dizer, me dá essa caneca, e alguém trazer essa caneca, esses dois indivíduos precisam entender que aquele objeto se chama caneca, e que, portanto, a função dela é essa, e aí a pessoa vai entender. Então, existe uma coisa que a gente não costuma questionar e a gente não costuma conversar sobre, e por isso essa oportunidade é muito interessante, tá? Todas as pessoas aqui conversando sobre o que a gente não conversa geralmente, que é a linguagem, que é o sistema operacional que a gente usa para se orientar, que a gente usa para navegar, que a gente usa para se comunicar e que a gente usou para chegar até aqui enquanto humanidade, né? O fato é que esse processo de desenvolvimento de linguagem, através do que a gente chama de real, que é mensurável e observável, ele é, por natureza, reducionista. Então, se eu estou falando de que realidade é o que eu consigo mensurar e observar, eu estou falando que realidade é o que eu consigo captar enquanto 5 sentidos que eu tenho, é o que eu consigo me relacionar de alguma forma, tocar, ver, provar, sentir. Então, todo o resto eu julgo como não real. Então, a gente tem que assumir esse processo como um processo reducionista, né? E aí, o processo científico ele vai reduzir mais ainda, porque ele vai tentar, além de observar, ele vai tentar prever o resultado, ele vai tentar chegar em formas exatas e conceitos exatos sobre o que é aquilo. Então, a ciência ela vai reduzir mais ainda o que a gente chama de realidade. Então, é muito comum você associar a realidade ao cientificamente provado ou ao cientificamente testado e etc. Então, a primeira falha que eu queria trazer para a gente conversar sobre desse sistema operacional é o fato de ser reducionista. É o fato dele tratar de realidade apenas o que eu consigo sentir e o que eu consigo perceber enquanto sentidos. Quando eu coloco de fora tudo que eu não sei, quando eu coloco de fora tudo que eu não consegui perceber enquanto 5 sentidos, eu estou excluindo, na verdade, a maior parte. E a parte que eu estou chamando de real é a menor. E daí existem fenômenos como o cisne negro. Cisne negro é um fenômeno de eventos que estão fora de uma previsão estatística. Então, acho que no mercado financeiro eles usam esse termo, no futurismo é usado esse termo, às vezes wildcard também, como um cenário que não foi previsto, um cenário que... De onde vem a história do cisne negro? A gente, durante muito tempo, enquanto humanidade, achava que só existiam cisnes brancos. E a ciência partiu do pressuposto que só existiam cisnes brancos. E tudo foi fundamentado em cima dos cisnes que só existiam brancos. Um dia a gente chegou num lugar da Austrália e viu um cisne preto. E, de repente, existem cisnes negros. Então, tudo que a gente tinha fundamentado enquanto ciência, que só existem cisnes com o gene X que vai tornar com que a pelugem dele seja branca, caiu por terra com o simples fato olha, tem um cisne preto ali. Então, de repente, tudo cai por terra porque, por algum motivo, eu consegui perceber o que eu não tinha percebido ainda. Então, a primeira falha desse sistema operacional que a gente cria para se relacionar com a realidade é colocar de fora tudo que eu não sei que não sei. E aí, dentro dessa explicação do que eu sei que sei, do que eu sei que não sei, o que eu não sei que sei é baseado no que eu sei. Então, a partir das coisas que a gente sabe, é meio confuso, parece uma brincadeira, mas é sério pra caramba. Então, baseado nas coisas que eu sei, baseado na língua que eu falo, baseado no que eu entendi de, sei lá, álgebra, química. Por exemplo, hoje eu sei que uma equação, um algoritmo muito grande é complicado. Eu sei que eu não sei daquilo porque um dia eu aprendi a equação de segundo grau, por exemplo. Então, eu tenho contato com o que eu não sei só a partir do que eu sei.
Então, quanto mais eu sei, mais eu amplio o que eu não sei. Porque eu vou ter contato com mais coisas. Então, quanto mais eu amplio o meu conhecimento, mais a margem desse conhecimento vai me dar noção das coisas que eu não sei. Só que a parte que eu não sei, vai ser sempre infinitamente maior do que a parte que eu sei e da parte que eu sei que não sei. Certo? Me acompanhem. A segunda falha que eu queria trazer para a gente conversar é esse processo de criação de linguagem. Ele é muito enraizado em crenças, em valores, no que eu aprendi como verdade ou no que eu fui ensinado como verdade de forma muito profunda. Lacan, por exemplo, no seu conceito linguístico, vai dizer que a linguagem, na verdade, é a estrutura do inconsciente, que ela a nossa linguagem é estruturada pelo inconsciente, e aqui ele está falando do inconsciente da psicanálise, não do inconsciente do que a gente não sabe, mas do que a gente não sabe interno, né? Esse raciocínio é muito bem ilustrado por essa imagem. Então, o que a gente fala, o que a gente desenha ou escreve, e aí linguagem a gente pode traduzir como estruturação de ideias, imagens, números e cálculos, ele é, na verdade, o que tem embaixo dessa linguagem, o que tem embaixo dessa estruturação de ideias, são sistemas muito profundos. Então, quando eu digo que meninas vestem X e meninos vestem X, o meu conceito de menino e menina, a palavra menino ou menina, ela parece a mesma palavra, a gente cai na ilusão de que menino e menina significam a mesma coisa para todos nós que estamos aqui, quando, na verdade, partindo do pressuposto de Lacan, que a linguagem é a estrutura do inconsciente, menino, para mim, é uma coisa, e para ela é outra coisa, para ela é outra coisa, para ela é outra coisa, para ela é outra coisa. Cada significado vai ser individual e subjetivo a partir das experiências que a gente viveu e a partir da inconsciência que foi construída através dessas experiências de vida. Então, e aí a gente cai nessa segunda falha de achar que a linguagem tem um significado comum e que esse significado comum vai transpassar todas as cabeças. Quando, na verdade, a gente está conversando e muitas vezes o intervalo de linguagem está gerando um conflito, o intervalo de linguagem está gerando uma confusão ali e as duas pessoas não percebem porque as palavras que elas estão usando estão embaixo sendo reforçadas por mitos, reforçadas por crenças, reforçadas por N outras coisas. A gente tem essas duas falhas. O René Magritte, que é um pintor surrealista, contemporâneo do Dalí, por exemplo, nesse quadro ele traz um raciocínio sobre o que a gente escolhe ver, ou sobre o que a gente consegue ver. Ele chama essa obra de espelho falso, fazendo uma metáfora ao espelho mecânico. Então, ele diz que o espelho mecânico, é isso que a gente se olha para, enfim, ele vai refletir exatamente o que tem do outro lado. Ele é fiel. A luz que vai bater ali vai ser refletida. O nosso olho não. O nosso olho é seletivo. O meu olho não vê exatamente o que tem aqui. Ele está selecionando informações e compondo dentro da minha cabeça uma imagem ou um significado para a situação que está acontecendo aqui. Então, se a gente lembra do conceito de Lacan, que a linguagem é a estrutura do inconsciente, a linguagem é um sistema operacional que a gente usa para se relacionar com a realidade. Só que o nosso olho é seletivo, então eu estou dizendo que a minha realidade é uma e que a realidade de cada um de vocês aqui é diferente, porque as experiências foram diferentes, então o inconsciente é diferente. Existe o comum, mas dentro desse comum existem pelo menos essas duas falhas no processo do sistema operacional. E aí devem existir N outras falhas, mas eu acho que essas duas já são suficientes para a gente conversar um mês inteiro. Eu vou contar uma experiência que eu vivi. Em setembro, a gente participou de um festival chamado Hacktown. E aí eu trabalho numa empresa chamada Rito, e a gente cria experiências imersivas, realidades alternativas, e a gente criou um jogo de realidade alternativa espalhado na cidade, em 5 ações, em que, fazendo uma super história curta, para a gente não perder muito tempo, a gente criou algumas empresas fakes,
que prometiam estar fazendo coisas que só serão possíveis no futuro. A nossa intenção era trazer e antecipar algumas discussões muito importantes sobre genética, no caso, que não estão no nosso presente, que vão ser discussões muito importantes no futuro, mas que elas precisam ser adiantadas, porque várias empresas já estão trabalhando nisso. O fato é que 2 dessas experiências, uma era um laboratório, que foi construído dentro do laboratório de uma das universidades lá, em que a gente transformou esse laboratório em um laboratório de prototipagem de humanos sintéticos. Então, as pessoas iam para lá com a promessa de criar um produto através de uma edição genética, e esse produto ia, ao ser utilizado, ia transformar esses humanos em seres humanos sintéticos. Um desses outros negócios era um negócio que estava prometendo registrar o teu DNA numa cadeia de blockchain através de uma fotocoleta feita por laser. Esses 2 negócios, o core desses 2 negócios, hoje é impossível. Ele não é um futuro bastante provável, mas hoje a gente não tem ciência para conseguir construir isso. E aconteceu um fenômeno que a gente recebeu proposta de investimento da mesma pessoa em 2 negócios diferentes. Dessas 5 empresas fakes, 2 delas receberam uma proposta de investimento real. Uma pessoa chegou até nós e falou: tá, eu quero saber quem que é o dono, porque eu quero colocar dinheiro nesse negócio. E assim, quando a gente vai construir uma experiência de futuro, a gente tenta o máximo possível transformar aquele momento em um momento surreal. Ele precisa se diferenciar da realidade. Então, desde a cenografia, o vestuário, a fala dos atores que estão ali dentro, tudo isso é criado para você chegar e perceber que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa ali que não é comum, que tem alguma coisa ali extrapolada da realidade. Então, por exemplo, dentro do laboratório, as luzes eram azuis e roxas, os cientistas estavam, sei lá, de óculos azul, ou com roupas de plástico, com gola alta, etc. Então, por exemplo, todas as crianças que entraram percebiam de cara que era uma brincadeira, percebiam de cara que era algo que transcendia a realidade. Mas a pessoa com a maior capacidade crítica para participar daquilo ali, que foi essa pessoa que chegou para a gente oferecendo investimento, ela já trabalhava com isso há muitos anos, tinha chegado da Europa recentemente, olhou para aquilo e falou: cara, é isso, vamos lá, eu quero... Então, assim, ela ignorou todos os pontos do simulacro, e aí depois a gente teve a oportunidade de super conversar com essa pessoa, colher o depoimento dela, etc. Mas o fato é que isso deixou a gente super pensativo sobre o que faz com que a pessoa acredite ou não que aquilo é uma realidade. Qual é a linha tênue que faz com que algumas pessoas entravam no laboratório e percebiam: ah, ok, vamos brincar. Outras pessoas entravam no laboratório e falavam: caramba, que medo. Outras pessoas entravam e falaram: tá, eu quero investir nesse negócio. Qual é a linha tênue que separa esses dois momentos? E aí, uma das coisas que eu paro para pensar dentro dessas falhas é assim: o que eu quero acreditar? O que é daquela experiência que vai reforçar as minhas crenças? O que é daquela experiência que vai reforçar o que eu acredito como eu? Porque se a linguagem é fruto do inconsciente, o que eu tenho como consciente, segundo a psicanálise, o que eu tenho como eu, como ego, é um produto muito menor do que o que eu tenho como inconsciente. Então, naquele momento, o consciente dele ignorou todos os elementos estranhos do simulacro e a crença dele se apegou a alguma coisa ali dentro e ele quis entrar direto. Então, um pouco depois desse episódio, a gente teve eleições e a gente teve chuvas de fake news, e algumas eram absurdas, né? Algumas coisas eram completamente absurdas e muitas pessoas acreditavam naquilo. Então, a gente já estava um tanto instigado com essa pergunta, com esse fenômeno, com o que tinha acontecido, e ficava vendo essas fake news e falando: cara, eu não estou acreditando que as pessoas estão acreditando nisso. Então, me vinha a mesma questão: qual é essa linha tênue que separa o que eu vou acreditar e o que eu não vou acreditar? O que eu julgo como realidade e o que eu julgo como surrealidade? Essa linha é muito tênue e o que eu acredito e o que eu estou tentando construir de linha de raciocínio é que isso é pessoal.
de que isso é completamente subjetivo e isso vai variar de pessoa para pessoa. O René Magritte tem outro quadro, esse é super conhecido também, que ele continua discorrendo sobre o que a gente quer ver e sobre o processo do inconsciente de traduzir a realidade, o processo de linguagem de tradução de realidade. E esse quadro, ele vai levantar justamente o ponto de que nós queremos ver, existe o ímpeto da gente ver o que está além, o que não está dito, o que não está escrito, o que a pessoa está falando, mas você fica pensando no que ela está pensando ao ter falado aquilo. Então, existe no nosso inconsciente um ímpeto de querer descobrir o que tem atrás da maçã, de forma inevitável. Então, você fica fissurado na maçã porque você sabe que tem um rosto ali atrás, mas você não está vendo o rosto, mas você sabe que tem um rosto ali atrás. Então, esse ímpeto do que eu quero ver seleciona o que eu vejo. O que eu quero ver? O que eu quero acreditar que é realidade? Partindo desses pressupostos, a gente está falando que a realidade é subjetiva, individual, representativa e fragmentada. Porque se a maior parte é o que eu sei que eu não sei, e eu deixo isso de fora, eu tenho um processo extremamente fragmentado. Além do que, a linguagem ela é naturalmente baseada em fragmentação e em conceituação. Então, eu vou ter que dar nome para os grupos, eu vou ter que dar nome, eu vou ter que dar significado. Quando eu chego numa palestra, por exemplo, eu vou falar, não, eu sou o Renan, e eu sou designer, e eu sou cofundador da Rito, e eu sou muito mais coisas do que esses títulos que eu estou dando. Mas para a gente se orientar enquanto linguagem, eu vou ter que me colocar rótulos para você... ok, ele é designer, então é daí que está vindo coisa X ou coisa Y. Então, a gente separa grupos, a gente separa em categorias, em nomenclaturas, todas essas coisas. Então, a gente acaba convivendo em uma realidade fragmentada, só que essa nomenclatura ela está diretamente ligada ao nosso inconsciente, que tem aquele iceberg lá com várias crenças, vários mitos e várias coisas atreladas. Em cima desses pressupostos, a minha tese para essa manhã, para a gente conversar sobre, eu queria muito ouvir o que é que vocês têm a dizer sobre isso, é que a existência, ela é surreal. O fenômeno da existência, se a gente olhar para a gente enquanto seres vivos, nesse lugar aqui, percebendo toda essa realidade, interagindo e rastejando em cima de uma pedra gigantesca que está flutuando no espaço junto com outras, que assim sucessivamente. Se a gente vai no microscópio muito fundo, muito fundo, muito fundo e percebe que o que a gente divide, particiona e fragmenta, chamando de, não, isso é madeira, mas dentro da madeira existe um material e a gente vai dividindo, e dividindo, e dividindo, e dividindo, e dividindo, até chegar no átomo, que é o indivisível. E a gente consegue dividir esse átomo em várias coisas e percebe lá no fundo que o vácuo entre as coisas é maior do que a própria coisa. A gente vive uma existência surreal. A gente vive a maior parte das coisas da nossa existência. Na verdade, a gente não consegue explicar, mas a gente está preso ou iludido por essa noção que a gente tem de realidade. Por isso que a gente construiu durante muitos anos de conhecimento e de conceito e de fragmentação e de nomenclaturas para a gente chamar de realidade. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo, não, essa pessoa, ela é homem, ela é branca, ela é de classe X e ela é... Eu estou colocando nessa figura significados que estão diretamente ligados ao meu subjetivo, que me atrapalham de perceber essa pessoa como ser humano, assim como eu. Que me atrapalham de perceber essa pessoa como uma criatura surreal, como uma criatura que faz parte dessa existência surreal, assim como eu. Eu queria que vocês vissem esse vídeo para a gente continuar.
olha por esse contexto, fica muito claro perceber que o que a gente não sabe é muito maior. E aí tem um raciocínio muito interessante que eu vi num vídeo do Alan Watts, que ele fala o seguinte, que quanto mais a gente busca significar e tangibilizar e classificar o universo, tanto para dentro, olhando para o microscópio de forma infinita, quanto para fora, olhando para um telescópio de forma infinita, ele diz que o universo vai escapar da gente sempre. O raciocínio que ele traz é que quando a gente olha para uma luneta, ou quando a gente olha para um microscópio, o que está acontecendo, o fenômeno que está acontecendo naquele momento, é o universo percebendo ele mesmo. Porque uma das ilusões que esse processo de linguagem faz, uma das ilusões que esse processo de fragmentação faz, é eu me sentir separado, eu me sentir apartado do que é a natureza, por exemplo. Então, existe o homem e existe a natureza. Existe o homem e existe a tecnologia. O planeta precisa ser salvo, ou a tecnologia ela é má, ou eu sou de lado X político e você é de lado X político. Então, a gente vai se separando conceitualmente de forma inconsciente também, né? E aí o que ele vem trazer o que o Alan Watts vem trazer nesse raciocínio é que, na verdade, nós somos parte de uma coisa só e que, iludidos dentro desse processo de significação, a gente inconscientemente age como se não fôssemos parte de uma coisa só. Como se não fôssemos feitos da mesma coisa. E aí não só nós, humanos aqui nesse local, somos feitos da mesma coisa, mas nós somos feitos da mesma coisa disso, ou dos materiais que existem nesse planeta, certo? E aí eu trouxe duas frases do David Bohm. O David Bohm é um físico, tá? Ele trabalhou com física quântica no comecinho da coisa. Ele diz o seguinte: o universo inteiro, como todas as partículas, incluindo aquelas que constituem os seres humanos e seus laboratórios, instrumentos de observação e etc., precisam ser entendidos como um único todo indivisível, no qual a análise das partes separadas e independentes não tem nenhum estado fundamental. O que ele coloca nessa linha de raciocínio é que essa ilusão de fragmentação, essa ilusão de partes, de separação, de noções de signo, noções de significado em cima de signos, isso é a raiz dos principais conflitos que a gente tem enquanto humanidade, das principais coisas que nós mesmos julgamos como ruins. Elas são frutos dessa ilusão e dessa confusão que a gente faz dentro do processo de tangibilização do que é real. O que eu acredito que são os três principais pontos dessa linha de raciocínio é que, assim, a gente precisa ter consciência e humildade diante da nossa ignorância. Se eu fosse escolher alguma coisa para todo mundo sair daqui com isso, seria isso. O quão nós somos ignorantes. A gente tem uma ilusão de que sabe das coisas. E, às vezes, uma ilusão muito grande de que sabe muito, muito, muito das coisas. E parte desse pressuposto e julga isso como realidade, quando, na verdade, isso é, ao meu ver, surreal. Então, o desconhecido é muito maior do que o conhecido. A nossa ignorância é muito maior do que o nosso conhecimento. E, por isso, a gente precisa da pluralidade de visões. Por isso, a gente precisa uns dos outros. Porque se o que eu enxergo é subjetivo e fragmentado, o que ela percebe, o que ele percebe é diferente do que eu percebo, porque eles viveram experiências diferentes. Então, se, enquanto humanidade, a nossa linguagem comum é fragmentada e dividida, se eu parto do indivíduo, ela fica mais fragmentada ainda. Então, se, enquanto humanidade, a gente não consegue traduzir ou perceber tudo, mais eu preciso das outras visões para perceber o que eu não estou percebendo. E aí, seguindo essa linha, enquanto trabalho, enquanto processo de evolução da humanidade,
Eu acredito que um dos caminhos são sistemas que conseguem integrar uma pluralidade de visões em prol de uma coisa só. Então, são sistemas que eu consigo integrar múltiplas pessoas e múltiplas visões e múltiplas diferenças para que juntos a gente consiga criar alguma coisa X. Então, o processo de criação individual, eu acredito que vai, nos próximos anos, dar espaço aos sistemas que integram pluralidades de visões em cerca do mundo, assim. Porque, como o René fala nesse quadro, isso não é um cachimbo. Isso é uma representação. Mas se você não coloca embaixo, todas as pessoas que vão olhar vão dizer, isso é um cachimbo. Não, não é um cachimbo. É uma representação. Mas a gente não consegue perceber esses processos de representação porque a maior parte é desconhecida e a maior parte é inconsciente. É isso. Eu queria trazer esse raciocínio de que a gente vive, na verdade, uma existência surreal e que o que a gente chama de real é um fragmento, é uma parte, às vezes muito pequena, do que é o todo, e a gente fica se confundindo e se debatendo em torno desse grão de areia que a gente conseguiu conceituar como realidade. Valeu.